Lucro é opinião. Se você é investidor de bolsa, fundamentalista, olha para o longo prazo, o tema do vídeo de hoje é extremamente importante para você entender e não cometer erros. Hoje eu vou falar sobre a visão do lucro utilizando Petro e IRB. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Vocês investem nas ações da Petro ou da IRB, eu vou sortear uma caneca do canal e um livro Investidor Inteligente do Benjamin Graham. Para participar basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram, nos Stories, então aproveite para me seguir lá também. Bom, vamos lá, né, pessoal? Hoje eu vou utilizar aqui as ações da Petro e da IRB para fazer essa análise. E lucro é opinião. Bom, quando você pensa no lucro de uma empresa de capital aberto, né, uma SA, ele é completamente diferente do que a maioria das pessoas imagina, do que é lucro para você na sua empresa ou como pessoa física. É bem diferente e você tem que entender aqui alguns conceitos que eu vou passar para não cometer erros durante a decisão de comprar uma ação ou até vendê-las, tá? Muitas vezes no mercado a gente assiste, né, vê uma notícia, o lucro da empresa explodiu e a ação caindo. O que explica isso? Ou então, a empresa dando um baita de um prejuízo e as ações subindo. O que acontece? Bom, eu vou começar aqui pela Petro, né, vou mostrar aqui o que o lucro é, né, porque o lucro de fato, né, ele não significa o que você imagina que seja lucro, que na tua visão provavelmente o lucro é caixa, tá? Mas vamos lá, vou pegar um resultado aqui e atemporal, tá? Peguei do primeiro trimestre de 2020 da Petro, porque ele é um resultado assim que tem algumas características importantes para a gente entender isso aqui. E a primeira coisa que a gente bate o olho, né, quando olha para o resultado é um prejuízo no trimestre de 9,7 bilhões de dólares, tá? Então, está falando de um número bem alto. Quase 10 bi de dólares de prejuízo em um trimestre. Isso aqui é praticamente 3 Magazine Luizas, né? Meio Banco do Brasil em apenas um tri. O que aconteceu? O que explica tudo isso aqui? Bom, quando a gente for olhar, né, para o resultado, quando a gente for olhar de forma geral para esse tipo de variação, o que eu recomendo? Abre o release, né, entra na página do RI da empresa, vê o release do resultado, nas últimas páginas tem a DRE e olha com calma, né? Não precisa ser especialista, não precisa ser analista, mas para tentar entender. A Petro, como ela ganha dinheiro? Com exploração, produção, refino, né, de petróleo e seus derivados, basicamente, né? Esse é o core dela. Então, quando a gente olha aqui para o resultado da Petro, o que a gente vê? A primeira linha lá, a receita de vendas. Depois é seguido pelo custo para produção, né? Para produzir tudo que ela vendeu. E aí você consegue chegar aqui no lucro bruto. Então esse aqui é o core da empresa. Depois disso a gente vai ver as despesas administrativas, comerciais, despesas financeiras, né, impostos, e aí começam a aparecer algumas coisas. Bom, quando a gente coloca esse resultado aqui, a gente vê uma normalidade, né? Uma receita aqui de 17 bi, compara com os trimestres anteriores, 18, 19, uma quedinha, só que a gente está no meio de uma pandemia. Aí a gente vê o lucro bruto um pouco abaixo, despesas de vendas gerais administrativas, tudo em linha. Aí quando você olha aqui para uma linha abaixo, 13,3 bilhões de dólares de reversão, perdas, aqui está como impairment, né? Isso aqui explica basicamente esse resultado terrível da Petro. Depois a gente vai ver aqui que também tem um resultado financeiro, né? A gente estava num ano ruim, o dólar subiu, os REITs aqui, tudo isso teve impacto, mas basicamente, né, o impacto vem dessa linha de impairment. E o que é isso? Então, existem diversas regras contábeis, né? E quando você olha para um balanço, você tem que tentar entender se o lucro ou o prejuízo é da operação, né? A empresa está ganhando dinheiro com aquilo que ela está se propondo a fazer ou não. Ou ela está dando prejuízo com a operação ou são outras coisas. O que é o impairment? É um ajuste contábil. Naquele momento, né, tivemos uma forte variação do petróleo, que estava no mercado, lembra, né? O WTI chegou a ser negativo. E o que a Petro fez? Todos os ativos que ela tem, né, os postos, as reservas delas, têm um valor contábil. Como o petróleo caiu fortemente, ela teve que reavaliar os ativos dela. Então imagina, né, que aquelas reservas tinham um valor com petróleo a 50, 60 dólares, o petróleo a 20, 10, era outro valor. Ela passou pelo resultado, né, um custo aqui, como se fosse uma despesa de 13
2,3 bilhões de dólares. Essa despesa aconteceu? Não. É como se você tivesse, por exemplo, um carro e ele se desvalorizou fortemente de um trimestre para outro e você tivesse que passar isso no seu resultado. Então isso aqui não teve nenhum impacto de fato, de caixa ou operacional na empresa. Mas quando você olha para o resultado, é um baita de um prejuízo. E aí quando você olha para o fluxo de caixa da empresa, a empresa, né, gerou aqui de fluxo de caixa operacional 7,8 bilhões, de fluxo de caixa livre quase 6 bilhões de dólares. Então assim, a empresa estava porrando, né, literalmente, gerando um baita de um caixa, mas dando um prejuízo, porque o prejuízo é uma questão contábil. É uma questão de opinião, muitas vezes a gente fala isso no mercado, tá? Por isso que é bom se atentar e entender, né? Se a empresa que você tem ali está mostrando alguma coisa muito distante, né? Um baita de um prejuízo, um baita de um lucro, mas a ação está caindo, olha para o resultado, né? E tenta entender ali se faz sentido ou não, tá certo? Bom, esses gráficos todos aqui, como costume, eu deixo no meu canal do Telegram, então se você não faz parte, aproveita, entra lá, eu vou deixar todos disponíveis aqui para você acompanhar. Outro exemplo, né, desse erro que o investidor não pode cometer, né? E é uma análise que é simples, mas depende ali de um discernimento quando você olha para o resultado. Então esse aqui é IRB. Esse é o último resultado, né, do primeiro trimestre de 2021. Quando você olha, né, lucro de 81 milhões contra 51 no mesmo período, lucro crescendo 58%. Vai falar, maravilha, né? A empresa está bem, está retomando, entregando bons resultados. Aí você olha para o resultado da empresa. Como é que a empresa faz dinheiro, né? Como é que ela ganha dinheiro? Qual é o modelo de negócio dela? É uma empresa de resseguros. Ela faz seguro do seguro. Então, todas as seguradoras fazem o seguro, né, para não ficar com risco, e o mercado vai reduzindo o risco sistêmico de uma forma geral, tá? Aí quando você olha aqui para o prêmio, né, que é o valor que ela recebe pelos seguros emitidos, você vê no trimestre, né, uma queda de 8,9%. Né? Então as receitas tiveram uma queda, um impacto aqui. Aí você continua evoluindo aqui, né? Vocês têm as despesas em que a resseguradora decide passar esse resseguro para outra empresa, né? Ela não quer ficar. E aí você vê um crescimento aqui de quase 400 milhões para 606 milhões, ou seja, um crescimento de despesas de 53%. Então, um impacto fortíssimo, isso reduz ainda mais as receitas da empresa. Opa! Então, assim, se as receitas caíram, as despesas aumentaram fortemente, de onde vem essa melhora nesse lucro todo da IRB? E aí, quando você olha aqui, já trago aqui o resultado financeiro e patrimonial. Então, aqui, isso que são os outros efeitos que existem dentro do resultado, né? Geralmente eles passam por aqui, resultado financeiro, dívida, entre outros. Você vê 200, quase 260 milhões positivo nesse resultado. Você fala, opa! Peraí, e crescendo, né? Então, era 100, virou 200, quase 260. Então aqui explica esse resultado da IRB. E o que é isso, né? Quando a gente coloca aqui, ó, no DRE comparado, né, um TRI contra o outro, né, primeiro de 22 contra 21, você vê aqui claramente, né, no resultado financeiro aqui essa mudança aqui. A empresa tinha um resultado negativo já nessa linha aqui, então operacionalmente ela não estava dando resultado, ela tinha um prejuízo. E aí, com esse ganho na linha das receitas financeiras, ela muda e tem um lucro. O que foi isso? Ganhos em medidas judiciais e reversões aqui do lado de processos. Então, assim, não tem nada a ver com a operação. Ela não está ganhando dinheiro com o core dela, que é dando resseguro, operando muito bem. Mas sim, são reversões. E aí você tem a ideia de que a empresa está indo bem, está lucrando, quando no final das contas a empresa não está. Está tendo um consumo de caixa. Mas como eu falei aqui, né, o lucro ele é uma questão de opinião. Muitas vezes existem margens, né, dentro da contabilidade para você decidir o que você vai colocar como custo ou não. Depreciação, a depreciação está dentro do custo aqui de todas as empresas. Depreciação não é custo caixa, né, você tem que repor lá na frente, mas não é efetivamente caixa. Então tem muitos detalhes que acabam enviesando e aí o investidor tem que olhar com calma para saber se a empresa dele está indo bem de fato, ou está indo mal mesmo, e não está gerando prejuízo, mas pode estar gerando caixa, né? A gente vê as empresas de commodities, muitas vezes elas têm esse movimento, né? Elas estão dando prejuízo, mas gerando muito caixa, ou seja, estão ganhando dinheiro, mas contabilmente com resultado negativo. Tá? Então isso aqui é extremamente importante para o investidor, para você que olha para o longo prazo, para você que investe de forma fundamentalista, olhar esse tipo de coisa no detalhe, porque pouca gente fala, né? É um ponto muito analisado dentro do mercado profissional,
mas pouco falado com pessoas físicas, então eu decidi trazer esse tema aqui para vocês hoje, né? Como eu falei, tem sorteio de caneca e de livro, todos esses dados estão no meu Telegram, e se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.